no quintal da sua memória da infância? Conta pra gente uma cena que te vem. Quintal de memória da infância é a casa da minha avó, um pé de goiaba vermelha lotado, uma guerra de goiaba podre com os primos em cima do... Muitas brincadeiras, subir no pé, descer. Era uma... Existia uma proteção, assim, que eu via dos meus pais, dos meus avós, mas acho que não tinha uma super proteção como tem hoje, assim. A gente subia num pé de goiaba, assim, desinvestado mesmo. Ficava de cabeça para baixo no galho, podendo quebrar e cair, mas tinha uma liberdade, assim, bem grande na infância. O que não pode faltar no quintal? No quintal, pra mim, no quintal não pode faltar espaço. Tanto espaço físico para brincar, quanto espaço para experimentar, para trocar fé, trocar experiências. Eu tive a infância no quintal lá de casa e da minha avó, principalmente junto com muitos primos, né, e amigos. Então, pra mim a memória é de do que não podia, não teria construído a minha infância no quintal era a troca. Troca com meus primos, meus irmãos. O espaço para troca. Isso. Tá. Quando a gente fala essa palavra espaço, já remete à palavra de tempo. Pensando hoje tempo, né? Em as crianças ter tempo para que elas sejam crianças. O que isso te traz, assim, da importância desse projeto? Ter tempo para ser criança. Me tocou muito quando eu vi a arte da Daphne, né, que escreveu brincar é coisa séria, né? Que isso pra mim é fundamental, assim, brincar é coisa séria. A gente coloca isso nas nossas atividades, com aulas de circo, porque é, não é só de brincar e fazer as coisas sem pensar, assim, é brincadeira com os fundamentos, né? Com início, meio e fim, com respeito, com a sensibilidade. Então eu vejo assim que a gente tinha tempo, muito tempo pra brincar. A gente tinha um espaço maior pra brincar e vivenciar a experiência com os amigos, né? Com os primos, irmãos. E hoje a gente vê que a gente se encaixa como uma atividade de brincadeira para as crianças que a gente dá aula, mas ao mesmo tempo esse é um encaixe mesmo, ele é agendado dentro de um período de carga horária da criança, que ela tem vários outros compromissos durante a semana, que isso é... A gente ainda ouve esse meio, nossa, incabível, assim, tipo, pra mim, né, no meu imaginário, de, tipo, nossa, eu criança só queria ser criança e brincar. Eu não queria todos esses compromissos que ela tem hoje, de horários e atividades, de aprender a línguas e todos os tipos de esportes, Pequenos executivos. pequenos executivos. Como que é essa brincadeira natureza, assim? Como que quando você olha para a natureza, você vê que a natureza está brincando, assim? A natureza eu sempre me identifiquei muito assim na infância, além dos quintais, o rancho que a gente tinha muito no meio do mato e a natureza é viva, né? Então, mesmo eu sozinho, eu me embrenhava pra dentro do mato, nas cachoeiras e eu nunca estava sozinho, de verdade. Eu sempre estava observando o entorno, os animais, os bichinhos, como o Cadu disse, que se comunica com a gente observa, e as árvores, a natureza, assim, ela tá viva, não tem como estar sozinho na natureza, eu acredito. Como que o seu trabalho, fala um pouquinho do seu trabalho, né? O que que você faz hoje e como isso se enraiza nesse projeto no quintal. É, eu levo muito a sério essa ideia do brincar mesmo, acho que até um pouco demais hoje, identificando como um monitor, um instrutor ou educador
de atividade de circo para as crianças, há um olhar tanto das crianças quanto dos pais como uma atividade de puro bel prazer para as crianças. E a gente tenta identificar de outra forma, que é o prazer, é o brincar, mas que o prazer, como a Daphne fez lindamente numa arte dela no papel, mas a brincadeira é uma coisa séria. E ela tem uma metodologia, a gente trabalha com as técnicas, você tem que ter cuidado, porque a gente faz atividade de acrobacias e envolve adrenalina, né? A gente trabalha com endorfinas, então traz felicidade, elas são expansivas, elas sorriem, elas gritam, mas fica num limiar aí do tipo, ela é sério, mas ela tem que ser brincada, mas ela também não extrapolar tanto, porque senão você tira um pouco do foco do que é uma aprendizagem, né? É uma arte e educação, né? Então, acho que fica um recado para dar um olhar para a arte, para a diversão, para o lazer como uma coisa séria a se tratar, né? Assim, a fazer com verdade, com respeito a quem está trabalhando, a quem está inserindo a atividade. Não é um simples jogar para perder, né? Joga para ganhar. Brinca para brincar, né? Brinca para brincar. Ô Edivaldo, como que arte e educação se comunica com saúde, na sua perspectiva? Desde o início da atividade que a gente começou com crianças, da aula, da atividade para as crianças, eu tenho observado muito a relação pai e mãe, né? Pais e filhos, né? Mãe e filho, que buscou nessa atividade para ajudar um pouco nessa perspectiva da relação, né? Porque a gente pegou bem no início da pandemia, então estavam todos bem confinados, as crianças não tinham uma socialização como a gente está acostumado a ter. E os pais sentiram a necessidade de tirar as crianças dali e fazer uma atividade diferente, né? Atividade lúdica. E vir o circo como um bom caminho para isso. E eu tenho identificado muita resposta positiva, assim, de relação tanto do mãe e filho, pais e filhos, quanto da própria criança no seu ser, no estar, no dia a dia, assim. De posso dizer, talvez erroneamente, não sei, mas que as crianças hoje em dia têm muito mais conflitos que a gente tinha antigamente. E algumas das nossas alunas a gente tem visto uma melhora no comportamento, no dia a dia. E isso, a resposta não veio só dela, não só na nossa observação, mas dos próprios pais vieram e se comunicaram com a gente de como essa atividade de arte e educação te leva para um outro lugar de fora da gaiola, né? Do que você já está acostumado a seguir o padrão de comportamento. As crianças conseguem achar uma brecha para se expressar livremente. Sempre dentro de um trabalho, né? Do encaminhamento, mas é livre, é ser criança, ser livre. Acontece um movimento sistêmico ali, né? O brincar, Sim. então, traz um benefício sistêmico. E isso Com é certeza, a saúde, né? Na relação. E a gente viu resposta não só observando assim, mas o retorno, né? O feedback é claro assim pra gente que tem uma melhora bem significante, né? Pra cada uma delas. Legal. E agora, só pra finalizar, se apresenta um pouquinho pra gente, assim. Meu nome é Edivaldo Silveira, sou rondonaupolitano, me embrenhei para alguns lugares aí afora e acabei me formando em oceanografia, onde tive um conhecimento assim bem amplo, né, da geologia, dos
os acontecimentos assim geológicos da Terra, do planeta Um mar nosso, de possibilidades. do nosso ser e estar, né? O que que a gente é, o que que a gente pode ser. E junto com isso na faculdade eu conheci a atividade do circo, que pra mim foi primeiramente o esporte da minha vida, que eu nunca me identifiquei com a questão do esporte, a competitividade, né? E no circo eu vi uma relação que eu conseguia trabalhar a atividade física, o esporte, mas sem a competição, né? É uma competição comigo mesmo, né? Uma quebra dos desafios, dos meus próprios obstáculos, assim. E a partir daí foi como diz, um bichinho que pica, né, do circo, que você fica contaminado. Bebeu água da lona, você não sai mais. Então, aí, a partir daí o circo entrou na minha vida e eu venho me relacionando com ele, assim, e trazendo de volta as memórias. Elas estão diretamente, assim, direto elas me remete à memória afetiva. Meus trabalhos hoje, eu tenho umas flashes de memória, assim, real, quando eu tô dando aula, assim, da minha infância. De como eu amava brincar, como eu amava ir na casa da minha avó, estar com meus primos, brincando, livre, e eu via que eu já fazia circo naquela época. Eu ficava na curva, com a perna no galho da árvore, eu abria minha espacata, que hoje eu não tenho mais. Mas é uma... Estou revivendo a minha infância, fazendo o circo da minha profissão, assim, de verdade. Então.